tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos filhos, queridas filhas, continuamos caminhando com Jesus nesse processo do discipulado dele. Hoje é impressionante como o Senhor no Evangelho de Lucas quer nos instruir em algo muito profundo para o conceito de salvação. Os judeus esperavam que Jesus os salvasse e que ele tinha vindo para um determinado grupo de pessoas somente. Somente aqueles que esperavam a tua salvação seriam salvos, um grupo determinado. Assim também até hoje muitos pensam da mesma forma. Alguns protestantes, algumas pessoas pensam que Deus veio para salvar só alguns deles, não veio para salvar a todos. E Jesus é o Salvador de todos. E a salvação ela é oferecida a todo homem e mulher de coração aberto, de coração generoso, de coração que se abre para acolher a palavra, para acolher Jesus. E hoje o Evangelho, primeiramente, ele quer mostrar isso, a liturgia de hoje. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, Jesus vai dizer a mesma coisa que aconteceu com Naamã, o sírio. Naamã era um pagão, não era dentro daquele povo judeu a quem era destinada a salvação. Era quem era destinado a um povo chamado o povo eleito. Antigamente a gente cantava muito essa canção de início de entrada. Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Esse povo eleito é uma compreensão desde o Antigo Testamento. Deus veio para nós. Nós somos o povo escolhido, o povo que Deus escolheu como porção da tua herança. Isso é muito forte, desde o Antigo Testamento até hoje. É lógico que não tem uma má compreensão disso.
se você aceita Jesus, se você realmente é batizado, se você é inserido numa comunidade cristã, você é diferenciado. A salvação é oferecida a todos, mas tem que ter uma resposta. Eu quero, eu aceito. Então, é impressionante como a gente tem que ter essa compreensão. Mas o que a palavra de Deus quer é alargar esse conhecimento. Se Deus veio só para um grupo de pessoas, quer dizer, ninguém mais aqui fora pode receber essa salvação. E essa coisa fechada num grupo determinado não é bem a vontade de Deus. Naamã era um chefe do rei, era uma pessoa rica, poderosa, chefe de um exército, mas ele é sírio, ele é uma pessoa pagã, não estava dentro daquele grupo ali das 12 tribos de Israel, daquele povo eleito. E ele ouve falar de Eliseu. Eliseu, para quem não lembra, é discípulo de Elias. Elias foi o grande profeta, não é? Que Deus realizou maravilhas através dele, e Eliseu fica no lugar de Elias. E ali Eliseu, ele ouve falar que aquele homem de Deus estava ali realizando milagres, porque era um homem de Deus. E ele, através de olha a evangelização, através de uma mancebada dele lá, ela, que era israelita, ela diz para ele que tinha esse homem em Israel, que ele fosse até lá, ao encontro daquele homem. Eliseu manda uma mensagem para Naamã, que ele viesse até o rio Jordão, e ali ele entrasse 7 vezes naquela água do rio Jordão. Quando ele saísse, ele seria então limpo, libertado da lepra. E aí, Naamã, no seu orgulho, na sua vaidade, começa a falar: mas que eu vou sair descambar daqui para ir no Jordão de lá? Os rios daqui da Síria, o Farfar e não sei das quantas, o nome de outro rio, não é mais poderoso, não é muito mais caudaloso, muito maior do que aquele Jordãozinho, que é um riozinho tão chué? E enche do orgulho dele e fala: não vou sair daqui não, vou mexer com isso não. Esse homem está conversando. E aí alguém, sempre um empregado, fala para ele: mas Senhor, se ele pedisse para o Senhor uma outra coisa mais difícil, o Senhor não iria para ficar livre dessa doença terrível? E ele é convencido por um servo dele a fazer aquela viagem longa até Israel, para ali encontrar Eliseu. E ali obedece, entra 7 vezes no rio Jordão, e ele sai purificado, limpo. Tudo isso é uma liturgia batismal poderosa. Isso tudo é uma liturgia sacramental, de confissão, de tudo. Isso aí não vou entrar muito profundamente nisso, mas isso é maravilhoso. A catequese disso tudo, da liturgia de hoje, é maravilhosa. Você tem que obedecer à voz de Deus, de um homem de Deus. Ali você é limpo, né? Ao sair das águas do Jordão. Inclusive o rio Jordão já é também uma simbologia belíssima do batismo de Jesus. É muita coisa figurativa aqui. Então Naamã é limpo, é curado pelo poder da fé, pelo poder das águas purificadoras do rio Jordão. Aqui no Novo Testamento, o evangelho de hoje são várias versões. Na versão de Lucas, nós vamos ter 10 leprosos. É interessante aqui o que, então, recordando, o Antigo Testamento é um pagão, não é daquele povo eleito. Aqui no Evangelho, Jesus quer dizer a mesma: 10 leprosos. O que eles pedem a Jesus? Tem compaixão de nós. Eles estavam à distância. A lei desse povo, do leproso, quem já leu no livro do Levítico, era uma lei muito terrível. Era uma lei forte, era assim, muito violenta, porque era uma lei praticamente sanitária, porque o povo vivia em tendas, era todo mundo ali naquele lugar, e qualquer doença, especialmente a lepra, que não tinha uma cura, ninguém sabia o que era aquilo, ele vai comendo o corpo da gente tudo, aquele cheio de buraco e feridas. Então aquilo ali era a lei no Levítico. Para o leproso, ele tinha que ficar longe, tinha que afastar-se, não podia chegar perto de ninguém, vestir
roupas desgrenhadas, assim, a roupa toda cortada, toda suja, e de longe, se alguém fosse aproximar deles, tinha que gritar. Ele mesmo, o leproso, gritava: impuro, impuro. Então, quando ele gritava, todo mundo sabia que ali estava um leproso. Talvez você estava aproximando e não via que era um leproso. Era uma situação terrível, uma situação de contra a vida, realmente, como nós estamos hoje lembrando. Era uma situação de morte, porque você não podia aproximar de ninguém, você morria à míngua. Tinha os leprosários, que a gente sabe que tinha nas cavernas, que ficavam fora das cidades, e aquilo ali, você morria ali dentro daquelas cavernas, aquela coisa fria, ninguém te visitava. Quando visitava, jogavam a comida para você assim. Os leprosários dessa época, muito triste. Era uma situação realmente contra a vida. Você era realmente uma pessoa que não tinha uma vida digna para viver, era desprezado. E ali, quando você não estava nesses leprosários, se você aproximasse um pouco da cidade, da civilização, para pedir pelo menos alguma coisa para comer, era distante, gritando, para ninguém aproximar. E se tocasse em você, aí que pior ainda. Você se tornava leproso com aquela pessoa. Você tinha que passar por uma purificação grande. E a primeira coisa que tinha que fazer, quando você olhasse por a graça de Deus, por o milagre de Deus, você ficava limpo, você tinha que ir para o sacerdote. O sacerdote levita, o sacerdote era quem tinha esse poder de te olhar, de olhar cada leproso, confirmar se estava limpo mesmo, passar pelo processo de purificação, de banho. Era um trem demorado. E ele ainda tinha que ficar mais 7 dias para poder ser livre para voltar para a sociedade. Então era o sacerdote que tinha esse poder. Jesus cumpre o preceito da lei. Eles clamam: Jesus, tem compaixão de nós. E Jesus fala: vai apresentar-vos aos sacerdotes e cumpra a lei. Jesus nunca foi contra a lei, ele não é um anti-lei, ele é aquele que realmente cumpre a lei do Antigo Testamento como um bom judeu, só que ele vem dar um novo sentido a essa lei. E ele não toca nele, nesse aqui ele não toca. Em Bartimeu, ele vai tocar. Ele não está nem aí, ele toca, ele se torna impuro como ele para purificá-lo. Mas aqui nos 10 diz: estavam parados à distância, a distância ficou, Jesus disse: vai. Mas a beleza daqui é quando Jesus vem trazer algo novo. Desses 10, só um voltou para agradecer. E como Naamã era um pagão, era um samaritano, da Samaria, era também tão pagão quanto Naamã. Quer dizer, os outros 9, com certeza eram judeus, continuaram e não voltaram. Agora, esse gesto desse samaritano é muito inusitado, porque para nós hoje, quando fala de Jesus, a gente já lembra que ele era Deus, que era filho de Deus, e papapá, mas para aqui não era ainda assim essa concepção. E esse samaritano volta, glorificando a Deus em alta voz, ajoelha-se diante de Jesus. Ninguém ajoelhava-se para, nem um pagão, nem ninguém ajoelhava-se diante de um homem qualquer. Isso aqui era uma coisa inusitada, uma coisa inesperada. Ele se ajoelha, ainda glorifica a Deus. Fica aqui uma coisa, a gente sabe se está glorificando a Deus ou glorificando Deus em Jesus, acreditando que Jesus era o Filho de Deus. Fica uma incógnita, uma interrogação. Mas ele agradeceu. Dos 10, no meio do caminho, todos foram curados. Um só volta para agradecer. E Jesus tem um sentimento, como ele deve ficar com cada um de nós. Quem de nós nunca foi curado por Deus? Quem de nós nunca recebeu uma graça, um milagre, e não temos esse sentimento de gratidão? A gratidão é algo tão assim, forte para a gente aprender com Deus e também viver com os irmãos. Eu fico vendo os pais, fico vendo as pessoas dentro da própria igreja, às vezes dão a vida, e tem gente que não tem a capacidade, tem filho ingrato, tem famílias ingratas, tem
cristãos ingratos diante de Deus, diante do sacerdote. Tem gente que dá a vida pela gente. E a pessoa não tem um sentimento de gratidão. A ingratidão é algo que fere o coração de Deus. É o único momento que a gente vê assim, Jesus triste. Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro, a não ser esse pagão? A quem Deus mais espera gratidão, ele não recebe. E na nossa vida também é a mesma coisa, de quem você mais espera gratidão, você não recebe. Você é desprezado, deixado de lado, parece que é uma obrigação. E tem filho que ainda fala assim, eu não mandei me ter, como diz o nome, me ter, nome esquisita a palavra, né? Não mandei me fazer, agora aguenta. Vontade de dar uns tabefes. Pensou uma coisa como é, não mandei, agora aguento. Como se fosse obrigação a criação, fazer, e não tem uma devolução de gratidão. Obrigado, pai, obrigado, mãe. Eu fico olhando na hora das formaturas, é uma lista de agradecimento, agradece Deus, negócio de professor, tudo bem, que Maria, nós professores, temos que ter gratidão, e temos que nem tem, né? Falta morrer, dar o sangue, está nem aí para nós, sofrimento terrível, que a gente já foi professor, sabe disso, mas é uma gratidão importantíssima. Mas aqueles que pagaram o nosso estudo, aqueles que deram a vida, é bonito, como um menino que teve esse tempo atrás, que viralizou na internet, que entrou na formatura com a enxada do pai, não é? No meio de todo mundo, querendo todo mundo chique, ele com a enxadinha do pai, agradecendo aquele agricultor que plantou tanto para poder dar a ele aquela graça de se formar. Então, a gratidão. Isso aqui hoje eu queria pedir a Deus que tocasse no coração de todos que me escutam, porque um só, no meio de 10, um só volta com o coração agradecido. E essa gratidão vem de quem menos Jesus espera. Deveriam os 9 judeus, os 9 batizados, vamos dizer assim, aqueles que estão dentro da própria igreja, ter uma gratidão, um louvor a Deus. Mas quem muito agradece a Deus, quem louva, quem tem um coração agradecido, é um pagão, um samaritano, um estrangeiro. E aí a fé dele é renovada. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. A salvação é destinada a todos. Todos os homens e mulheres de boa vontade, Deus quer entrar na vida. Depende do sim de cada um, da resposta. Eu quero, estou aqui. Por isso que um dos sacramentos que a gente menos pode negar é o batismo. A gente faz de toda forma para poder dar a graça da vida nova do batismo para quem necessita. E também, quando a gente lê essa liturgia de hoje, a gente nota imediatamente o sacramento da confissão. Estes leprosos que são curados, mas um volta para agradecer, para ser limpo. Você vê que quem vai até o sacerdote, quem é que pode ter o poder de purificar? É o sacerdote. E eles vão até eles, mas não voltam. Depois de purificados, de limpos, curados no meio do caminho, não voltam para agradecer. Eu quero muito pedir nessa liturgia de hoje, essa graça de nós compreendermos que a salvação é para todos, especialmente uma pessoa do mundo que está longe e quando quer voltar, é maravilhoso poder abraçar uma pessoa distante que quer receber de Deus o seu perdão, a sua purificação, a sua limpeza, e a igreja está sempre de braços abertos para isso. E também pedir a graça da gratidão, ter um coração agradecido, primeiramente a Deus. Todo dia que você acorda, que pode ver ter os olhos abertos para ver, enquanto vida houver. Obrigado, meu Deus. Gratidão pelo dom da vida. E depois, agradecer os outros que fazem parte da sua história. Cada pessoa que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar
na nossa formação de vida, sejam nossos pais, sejam os avós que nos criaram, sejam os amigos que Deus coloca em nossa vida para nos reerguer. O sentimento de gratidão, ele tem que brotar em nós. Nós temos que ser mais agradecidos, porque a ingratidão fere o coração de Deus e fere o coração de cada um de nós. Uma mãe que o filho é ingrato é uma ferida no coração daquela mãe, daquele pai. Não é que a gente tem que ficar devendo o resto da vida para a pessoa, mas pelo amor de Deus, né, gente? A gente tem que ser mais grato. E essa palavra obrigado, ela é uma coisa tão rara. Obrigado. Eu sempre dou esse testemunho com relação à minha mãe. Quando tudo que ela faz, eu digo obrigado, mãe. Toda vez que eu falo isso, ela fica sem graça. Parece que ela fica assim, como se fosse obrigação dela mesma. E quando eu digo obrigado, mãe, ela, que é isso, meu filho? Que é, sem gracinha? Como se ela não merecesse aquela gratidão. E a gente tem que agradecer todo o tempo. E com isso nós vamos aprendendo mesmo a agradecer a Deus, a louvar a Deus e ao próximo. Peçamos a graça nesse encerramento da Semana Nacional da Vida, a graça de valorizar a vida como dom de Deus. Deus dá a vida a nós desde a sua concepção natural até a morte natural. A nossa fé católica acredita nisso. E é isso que nós temos que proclamar e dizer aos quatro cantos: a defesa à vida. Não podemos ajudar ninguém com o aborto. Não podemos aplaudir o aborto e quem defende o aborto. Não podemos aplaudir uma eutanásia. Não podemos aplaudir uma pessoa idosa jogada para os cantos como se fosse uma vida inútil. Como é dolorido quando a gente vai visitar os idosos e às vezes ali tão sozinhos. Aquela expressão que eu detesto, que eu abomino, que fica na boca de todo mundo: um pai trata 10 filhos não tratam um pai. Isso é uma pataquada que não pode existir. É uma verdade, mas é uma coisa que eu não admito que falem e que vivam. Como é que um pai trata 10 filhos não tratam um pai? Tem que tratar. É dolorido, é pesado. Porque quem tem que cuidar de pai idoso e vira menino, e é uma confusão. A gente tem que cuidar. Como nós demos trabalho quando éramos crianças, agora eles também dão uns trabalhinhos para nós, e nós temos que cuidar deles até a morte, até o fim. Não é jogar nossos pais somente para asilos. Tem que ter os cuidadores agora. Graças a Deus, Deus mandou esse grupo de gente para nos ajudar, porque é pesado. Deus seja louvado por esse dom. É recente isso, né? Essa criação dos chamados cuidadores de idosos. Isso é uma maravilha, para poder ajudar a gente no cuidado. É também cuidado de pai e mãe. A gente colocar um cuidador não quer dizer que a gente está desprezando o pai e a mãe, não. É uma ajuda, porque às vezes tem um filho sozinho. Os 9 parecendo os 10 leprosos. Os 9 está para lá, cada um. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho minha vida. Uai, mas cadê que não vem cuidar de mamãe? É só eu que tenho que cuidar de mamãe, de papai? Cadê o resto? Não, todos nós até o fim. E Deus vai cobrar de nós isso até o fim. Você cuidou, zelou, mesmo com... Oh, meu Deus, o idoso é terrível. Volta a ser criança e briga e fala, nada está bom. Mas nós temos que estar ali aguentando. Então, a vida como um dom de Deus. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. E eu queria que hoje você agradecesse a Deus o dom da sua vida, na idade que você está. E valorize a sua vida. E defenda a vida com toda a sua força, porque isso é ser cristão. Isso é ser cristão de verdade. Defende a vida em todas as suas áreas. Desde a sua volta a repetir, que isso enfia na cabeça o que a igreja pensa. A sua concepção natural até a tua morte natural. Tudo que vier contra isso não é defesa de fé católica, não é defesa da igreja. Peçamos a graça de defender a vida com toda a força do nosso coração. E eu queria que você ficasse em pé agora, pensasse na idade que você tem.
querido filho, querida filha. Eu sei que muitos de nós já idosos falam assim: ah, já estou velho, ah, já não estou esperando a morte. Não, 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 não. Enquanto vida houver, enquanto vida tivermos, vamos vivê-la intensamente, como um louvor a Deus, como uma gratidão a Deus. Cheguei aos meus 10 anos, meus 15 anos, meus 30, 50, 60, 80, 100. Bendito seja Deus. Não vamos menosprezar a vida. Ah, porque já estou velho, estou dando trabalho. Não. Enquanto vida houver, obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus 52, meus 51, meus 60. Obrigado, Senhor, meus 70 e tantos. Isso é vida. A longevidade, uma vida longa, longevidade, uma vida longeva, é uma vida longa, dada por Deus. Louve a Deus. Ontem, uma amiga nossa de infância, me doeu tanto, mas a gente fica pensando, perder um filho por esta maldita H1N1 também, que é outra doença grave, terrível, de 13 anos, um lindo menino. E eu fico pensando, uma vida de 13 anos, que encerrou para este mundo. O que vem a ser a vida, se nós não vivermos uns com os outros em paz, em perdão, em respeito, valorizando a vida até o último instante? Que esta mãe louve a Deus pelos 13 anos do seu filho, somente. Quantos de nós que temos a graça de que um pai, uma mãe com seus 90, 100 anos, morra em nossos braços? Obrigado, Senhor. Louve a Deus pelos seus anos de vida. Quantos anos você tem? Fala para Deus, obrigado. Peça perdão pelas vezes que você não valorizou a sua vida. E por não valorizar, às vezes quer morrer, às vezes quer não sei o quê, que não valoriza nada, só resmunga, só briga com tudo, com Deus, e esquece de agradecer. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida que me deste até aqui, e a vida que ainda me dará. Quero vivê-la como eterna gratidão. Obrigado, Senhor, por me fazer viver. Obrigado, Senhor, pelos meus 51 anos de vida. Obrigado, Senhor, pelo dom do meu ministério. Obrigado pela vida que o Senhor dá a cada um de nós. Agradeça do fundo do seu coração e valorize. Peça a Deus a graça de valorizar as vidas que estão em sua volta. Valorizar teus filhos, a vida de cada um preciosa, a vida do esposo, a vida da esposa, vida preciosa, a vida do papai, da mamãe, já idoso ou jovem ainda. Obrigado pelo pai que eu tenho, pela mãe que eu tenho. Obrigado pelos anos de vida que concede a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar. Escondido tu estás no verde das florestas,
nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,